Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Luke Cardoso. Esse é o canal onde eu falo um pouco sobre audiovisual, visão de mundo e conto um pouco da minha caminhada para vocês. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas que acho que foi mais prejudicial em todos esses meus anos de carreira, que foi ficar ouvindo guru na internet. Eu sei que isso parece estranho, você deve estar pensando, mas então por que eu tô te ouvindo agora? Primeiro que eu não sou guru, tudo que eu falo aqui são coisas que eu apliquei na minha vida e que deram certo, que eu validei. Eu jamais vou falar algo que não funciona para você perder o seu tempo. E eu queria explicar para vocês uma coisa que se chama efeito autoridade. Quando você assiste o vídeo de um guru e ele tá num carrão, ele tá numa Ferrari, ou ele tá numa grande produção, ou ele tá com famosos e você não sabe a maneira da qual ele chegou àqueles famosos, tá? Existem hoje em dia muitas formas de permuta, existem formas de você chegar em famoso trabalhar de graça, mas só para se promover, mas enfim, sem perder o fio, vocês sabem que eu não perco o fio. Quando você olha esse vídeo, isso te traz um efeito autoridade. Ele parece ser autoridade, ele parece saber do que ele tá falando. Só que quando você pega uma opinião de alguém, você não leva uma das coisas mais importantes, que se chama contexto. Qual é o contexto no qual você está inserido? Então, por exemplo, o mercado audiovisual ele é muito grande e ele é dividido em subnichos. Então, assim, vamos falar sobre qual mercado você está inserido. Você está inserido no mercado corporativo? Você está inserido no mercado de casamentos, publicidade, festas, imobiliário? Então, por mais que o audiovisual seja um mercado, ele é dividido em subnichos. E cada nicho desse, ele tem uma precificação, ele tem um valor, ele tem um modo de trabalho. Então, quando um guru ele chega e ele fala alguma coisa como se fosse regra, tipo, não cobre esse valor se você trabalha desse jeito. Assim, tá, mas qual é o contexto? Qual é o mercado? Por exemplo, onde que você mora? Sabia que onde você mora é uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar sobre precificação? Por exemplo, eu estava fazendo um orçamento para um evento aqui no Rio de um cliente meu, e aí eu liguei para um amigo meu, Storymaker de São Paulo. Ele é um brother, sempre me ajuda. Eu falei assim, cara, eu tô fazendo um orçamento aqui, você poderia me falar quanto que ficaria mais ou menos assim 3 diárias de um Storymaker para eu colocar aqui? Eu ainda não sei quem eu vou contratar, ainda vou procurar a pessoa, mas eu já quero colocar esse custo para passar pro cliente, para poder ter essa pessoa na equipe. E ele falou, beleza, eu vou te passar aqui. E ele me passou os valores. Quando ele me mandou o valor de um Storymaker em São Paulo, baseado na capital, que hoje São Paulo é a capital mais pujante de audiovisual do Brasil, eu tomei um susto. Tem Storymaker em São Paulo que ganha mais do que operador de câmera aqui no Rio. E não é sobre o profissional, também é sobre o profissional. Mas o ponto é, a precificação de São Paulo ela é diferente da precificação do Rio. A precificação do Rio vai ser diferente da precificação de Minas. A precificação de Minas vai ser diferente, por exemplo, da precificação do Acre. Eu sei que parece muito básico isso, mas tem gente que não consegue entender isso. Então assiste o vídeo de um guru falando que você não deveria cobrar menos de X reais para fazer tal serviço, sendo que você não entende o contexto por trás. Você já viu aqueles vídeos que aparecem para você assim? Não compre uma ZV-E10 se você quer melhorar o seu serviço. Não troque sua ZV-E10 por uma FX30. Eu fiz isso. Ano passado eu troquei minha ZV-E10 por uma FX30 e posso te falar que essa foi a melhor decisão que eu tomei de investimento para minha empresa. Assim, eu me diferenciei muito do meu mercado, eu destoei muito do meu mercado quando eu investi em um equipamento que meu mercado não estava acostumado a trabalhar. Eu trabalhei de carteira assinada, sendo fotógrafo e videomaker de uma empresa por muitos anos. E um dia eu tive aqueles 5 segundos de coragem, sabe? Peguei o cartão da minha sogra emprestado e comprei todos os equipamentos em 1000 parcelas e comecei a prestar serviço para empresas, larguei a CLT, larguei aquela segurança financeira que eu tinha. E o faturamento que eu tive prestando serviço para empresas não só pagou as parcelas do equipamento, como me deu muito lucro e mudou a minha vida para sempre. Então, se eu tivesse ouvido aquele guru que fala, não compre equipamento, não faça uma dívida, eu estaria até hoje trabalhando de CLT. Não teria viajado o mundo, não teria tido experiências incríveis e não teria vivido tudo que eu vivi nesses anos. Mas assim, eu entendo por que ele fala isso. Ele deve ter tido uma experiência, ele tem um contexto, ele está inserido num mercado que é diferente de mim, que é diferente de você. Você não pode pegar a minha experiência e falar que você vai viver a mesma coisa. Você pode fazer o que eu fiz e você pode quebrar. Assim como você pode pegar o que eu fiz e dar super certo. Tudo depende do contexto, do mercado no qual você está inserido, da região que você está inserido. É muito difícil. Eu não posso chegar aqui e falar que se você seguir o que eu fiz vai dar certo. Mas eu te digo, se eu ficasse ouvindo guru de internet, eu estaria no mesmo lugar até hoje. Eu acho que a frase saia do operacional foi a frase que mais pegou trouxa em 2025.
E pelo amor de Deus, eu não tô falando que você não deve delegar as coisas na sua empresa, muito pelo contrário, você deve delegar sim. E eu diria que até automatizar algumas coisas, ser uma empresa AI first. Hoje você consegue automatizar vários processos com IA. E tudo aquilo que você puder delegar, você deve delegar, mas você nunca vai poder abandonar a sua empresa. Uma vez eu escutei de um empresário multimilionário uma frase que me fez balançar a cabeça, que é: se o dono não olhar, o boi vai morrer de fome. E eu sei, parece engraçado, mas se você não estiver atento no seu processo, se você não estiver cobrando, se você não estiver estressando a sua equipe para que eles entendam que não estão numa posição de conforto, vocês têm meta a ser batida, vocês têm valor a ser agregado através dos seus serviços, a sua equipe vai se acomodar e as coisas vão começar a dar errado para você. E o cara que te fala saia do operacional completamente, viva nesse mundo de sonhos, é o cara que está em várias funções operacionais dentro da empresa dele. Então assim, ouça conselho construtivo de quem construiu coisas. Eu gosto muito de uma linha que fala: eu ouço o conselho de quem está indo para onde eu estou indo, de quem está voltando para onde eu estou indo e de quem já está onde eu quero estar. Cada uma dessas pessoas vai ter bagagem para te falar, vai ter bagagem para te ajudar. Mas no fundo, acho que ser empreendedor, trabalhar com audiovisual, é você sentir também, é você confiar no seu feeling, é você arriscar. Então não leve nada como verdade absoluta, entenda em qual contexto você está inserido hoje, entenda o seu mercado, entenda a sua precificação, entenda como funcionam os processos dentro da sua empresa e levem o que as pessoas falam na internet como nada mais do que um conselho. E conselhos são para serem ouvidos, refletidos e aplicados se fizerem sentido para você. Acho que sem dúvida isso foi o que mais me atrapalhou, eu perdi muito tempo, eu me comparei muito. Foi dolorido, mas eu aprendi. Eu tô aqui para te ajudar a não passar por isso, que você pule essa etapa, que você não perca tempo com isso como eu perdi. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar aqui a sua opinião. Você discorda do que eu falei, concorda? Eu quero saber o que você tem a dizer. Um abraço a todos e tchau, tchau.